na aula de hoje a gente vai ver a parte de otimizações sem restrições. Ela vai ter uma parte, vai ser uma matéria que tem um pouco menos de apelo prático, que vão ser menos os casos onde se consiga aplicar, mas aqui no comecinho já vou dar algumas ideias de onde a gente consegue aplicar essa teoria de otimização sem restrições. E a parte mais importante da aula de hoje que vai servir de base para a gente gerar os critérios de otimidade, o funcionamento de otimização com restrições na aula que vem. Tá? Então tem um apelo prático um pouco reduzido em relação à otimização sem restrições, com restrições, mas as ideias que a gente vai passar pela aula de hoje vão ser bem úteis para a gente resolver os problemas com restrições, que foi, por exemplo, o caso aí de todos vocês apresentaram problemas com restrições para serem resolvidos. Tá? Então a ideia é assim, vamos colocar, antes de entrar com a matéria em si, algumas motivações de otimização sem restrições. Tá? Então a primeira coisa que vai ser bem intuitiva para a gente são os problemas de mecânica dos sólidos. Então uma das formas da gente equacionar a solução de qualquer elemento de mecânica dos sólidos, seja viga, treliça, placas, cascas, sólidos, vai ser pela minimização da energia potencial total do problema. Tá? Então quem fez a introdução dos métodos numéricos já viu isso aqui, quem não fez vai ver, que vem lá do cálculo das variações. Então a gente consegue escrever a solução de um problema de mecânica dos sólidos como a solução de um problema de otimização sem restrições. Tá? Coisas mais práticas, vou colocar alguns trabalhos que a gente fez nos últimos anos. O primeiro seria a identificação de dano estrutural. Então a gente tem lá, por exemplo, uma estrutura que a gente não sabe, a gente imagina que tem um dano nela, que a gente faz? Constrói um modelo de elementos finitos dessa estrutura e coloca aqui, parametriza a rigidez, a rigidez de cada elemento com um coeficientezinho alfa. Então aqui, por exemplo, do elemento 25 é o alfa 25. Se o alfa é igual a 1, o elemento está íntegro. Se o alfa é menor do que 1, ele está danificado. Daí aqui o que pode ser feito? Feito alguns ensaios de análise modal, para extração aqui, por exemplo, de frequências e modos de vibração, e a gente vai lá minimizar uma distância entre essas frequências modos medidos, né, os experimentais, e a frequência e modos do nosso modelo numérico. Então a gente minimiza essa distância utilizando lá otimização sem restrições. Então a função objetivo desse tipo de problema tem mais ou menos essa cara, onde as funções objetivo, onde a função objetivo é a distância aqui das frequências, por exemplo, entre o que se mediu experimentalmente do teu modelo definidos, e as variáveis de projeto são esses coeficientes aqui de redução de rigidez. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui foi encontrado um dano aqui no elemento 20 com intensidade aí de aproximadamente 20% de redução da sua rigidez. Então a ideia aqui desse trabalho, utilizando otimização sem restrições, foi tanto identificar a localização do dano, mas e também quantificar a extensão dele. Então uma primeira aplicação de otimização sem restrições. Um segundo caso clássico aqui seria calibração de modelos de engenharia. Tá? Então a gente tem lá uma estrutura construída, por exemplo, e a gente não sabe exatamente ao certo quais são as propriedades do material que foram aplicados, ou seja, a gente poderia saber na época do projeto, da construção, eventualmente, mas lá 40, 50 anos depois a gente não tem certeza do que está acontecendo nessa estrutura. A calibração do modelo visa esse tipo de procedimento. Então, por exemplo, aqui tem uma instrumentação de uma ponte, onde a ideia era a gente estimar lá o módulo de densidade da estrutura atualmente, estrutura degradada, estrutura envelhecida, beleza?
Esse tipo de problema tem funções e objetivos bem parecidos com aquele anterior. A gente sempre quer minimizar uma distância entre dados experimentais e dados que vêm aí de um modelo numérico, beleza? Então tem lá, não vou entrar em detalhes de técnicas, etc, mas são sempre esse tipo de problema. Então normalmente a gente não tem restrições para a construção de modelos de calibração. E por fim, uma aplicação que é bem legal também seria bem na ideia de identificação de parâmetros ou de calibração de modelo, só que a pergunta anterior a fazer o experimento é a seguinte: como é que eu posso desenhar um experimento, ou seja, as características do meu experimento que eu vou fazer lá em campo, que me maximize o ganho de informação? Então a ideia, por exemplo, desse probleminha aqui a gente tinha uma estrutura de material composto, tinham 2 lâminas nesse material e cada lâmina foi fabricada com orientação. Então você manda fabricar, vamos dizer, a primeira lâmina com orientação de 45 graus e a segunda lâmina com orientação de menos 45 graus. Só que devido a erro de dispersão de manufatura, o que acontece? Ele não fabrica, se for medir mesmo, não vai fabricar bem a 45 graus, mas normalmente você não consegue medir lá com um aparelhinho. O que você vai ter que fazer é criar um modelo de impedância aqui para a tua estrutura, para a placa, instalar eletrodos e fazer passar uma corrente. Feita passar essa corrente, você consegue recuperar qual são a orientação desses ângulos. Da ideia aqui era com que corrente eu vou induzir em cada eletrodo desse, de forma a eu maximizar o ganho de informação sobre a orientação dos ângulos. Então, aí tem um monte de detalhe que tem que entrar, mas a ideia geral assim seria como projetar o meu experimento. Então, de forma, quando são experimentos caros ou custosos, que não podem ser repetidos, isso acaba se tornando um troço bem interessante na prática, beleza? E novamente a gente cai num tipo de função objetivo que não exige restrições. Então, para esse problema aqui, a função objetivo dele era lá uma função objetiva bem custosa, era uma integral dupla, e cada integral dessa tinha várias dimensões. Então, um problema bem custoso. Quanto mais eficiente for o algoritmo de otimização para reduzir ele, menos tempo a gente tem que esperar o resultado do problema, beleza? Então, apesar de não ser tão usual assim, principalmente em projeto estrutural, onde a gente sempre tem uma restrição lá no problema, você sempre acaba encontrando aplicações e temas que exigem aí a solução de problemas de otimização sem restrições. Então, para a gente se entender melhor ao longo do texto, vamos fixar uma anotação aqui para os slides. Então, quando eu quero escrever um escalar, vai ser sempre uma letrinha minúscula em itálico. Quando eu quero escrever um vetor, eu escrevo uma letra minúscula em negrito. E se a gente for escrever uma matriz, vamos escrever uma letra maiúscula em negrito. Eventualmente, se eu tiver um conjunto ou coisas do gênero, a gente vai escrever aí com a notação de maiúscula assim em negrito. Beleza? Então, escalares e funções normalmente vão ser esses caras aqui. Se o x tiver mais de uma dimensão, passa a ser um vetor. Se eu estou lidando com uma matriz, passa a ser uma letra maiúscula em negrito. Beleza? Essa é a ideia da notação que a gente vai usar aí nas próximas aulas, que é a mesma que tem lá no livro do Aurora, para quem conseguiu ver. Então, relembrando a aula passada, o que a gente tinha, basicamente o nosso problema era encontrar esse vetor x estrela, que é um vetor em n dimensões, que minimiza a nossa função f, nossa função objetivo, e respeita tanto as restrições de igualdade, tanto as p restrições de igualdade, quanto as m restrições de desigualdade. Tá? E logicamente está contido aqui nas nossas eventuais restrições de caixa. Esse é o problema mais geral de otimização que a gente tem. Tá? Só que na aula de hoje a gente vai simplificar ali um pouquinho. Vamos pegar e vamos considerar que a gente não tem as restrições nem de desigualdade nem de igualdade. A
a gente tem no máximo aqui as nossas restrições de caixa. Tanto que é encontrar o vetor x estrela, que minimize a função f, restrito somente às restrições de caixa. Tá? Antes da gente abordar o problema, vamos ver algumas coisinhas matemáticas que a gente vai utilizar para ver como encontrar a solução. Tá? Então, a gente está lidando aqui sempre com funções f, tá? Que dependem do nosso vetor x. Então, basicamente, o que a gente tem funções f que transformam um vetor de Rn em escalar. Tá? Então, a gente, lembrando na aula passada, f que faz mapeia Rn em R. Tá? Uma coisa que vai ser bem importante para os desenvolvimentos da aula de hoje é a noção de gradiente. Tá? O que é o gradiente de uma função f? A gente representa ele normalmente por esse nablazinho aqui. Então, o que esse cara quer dizer? Gradiente de f em relação a x. Tá? O que é o gradiente de f em relação a x? Cada termo do gradiente é derivada parcial da nossa função em relação a uma das variáveis de projeto do nosso problema. Então, lembrando que a gente está aqui lidando com uma função de n dimensões, o gradiente dessa função vai ser um vetor de n dimensões. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o gradiente de uma função é um vetor. Tá? E a dimensão desse vetor é a mesma dimensão do nosso vetor x, ou seja, n. Então, geometricamente, o que é o gradiente? Se for uma superfície, é o vetor normal ao plano tangente naquele ponto que a gente está avaliando o gradiente. A coisa que vai mais nos interessar aqui em otimização, principalmente quando a gente for para a parte de otimização numérica, que são os algoritmos de otimização, é que o gradiente ele indica a direção que a função aumenta mais rápido. Então, se a gente se imaginar assim num vale, estamos solto lá numa montanha, o gradiente estaria apontando para a direção de maior inclinação da nossa montanha, onde a nossa inclinação sobe mais rápido. Beleza? Então, a noção espacial dele mais importante para a gente é essa, é indicar a direção de maior crescimento da função. Outra coisa importante que a gente vai ter para os nossos probleminhas aqui é a tal da função, da hessiana de uma função. Então, o gradiente estava associado à derivada primeiro. Tá? A hessiana vai estar associada à derivada segunda daquela função. Então, como a gente está lidando com derivada segunda, a hessiana se torna uma matriz, ou seja, cada termo da hessiana seria a derivada segunda da função em relação às variáveis de projeto. Então, a primeira entrada aqui seria o quê? Derivada segunda de f em relação a x. Aqui vai ser derivada segunda de f em relação a x1 e a x2. E assim por diante, x1 até xn. A segunda linha vai ser parecida, só que a primeira derivada vai ser em relação a x2, x1, x2 a x2, x2 a x3 até x2 a xn. E vai crescendo também para baixo. Então, a última linha vai ter a primeira entrada aqui, derivada da segunda função em relação a xn e a x1, xn a x2 até xn a xn. Então, cada termo da nossa matriz hessiana vai ser dado por essa quantidade aqui, derivada da segunda df. O termo ij, ou seja, linha i coluna j, vai ser derivada da segunda df em relação a x e a x1. Tá? Então, notem que a matriz hessiana vai ser sempre simétrica e vai ser a nossa noção aí de derivada segunda em n dimensões. Beleza? Então, a gente viu o gradiente, a hessiana e, por fim, a gente tem a expansão de Taylor, que a gente vai usar tanto aqui quanto até o final do trimestre, em métodos numéricos. Onde a gente tiver, a gente vai acabar utilizando essa expansão. Tá? Porque a gente pode ver ela com uma gambiarra matemática. A gente não sabe o que fazer com a função, a gente faz uma expansão de Taylor dela, que ela simplifica bastante. Então, qual que é a noção aqui da expansão de Taylor?
A ideia dela é que a gente pode aproximar qualquer função, se ela for contínua e suave, por polinômios em torno de um ponto, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Vamos pegar um ponto qualquer x0 no nosso espaço e vamos aproximar a função nesse ponto x0, tá? Então qual que é a derivada, qual que é a expansão de Taylor da função f em torno do ponto x0? Então a expansão vai ser o que? Vai ser o valor da função nesse ponto x0 mais a derivada primeira da função avaliada no ponto de x0 vezes a distância de x0 para um ponto x qualquer onde eu quero avaliar minha função. Essa distânciazinha, esse x menos x0, a gente vai dar o nome de t, mais meio da derivada segunda dessa função em relação a x nesse ponto x0 vezes essa distância ao quadrado e assim por diante, tá? Esse cara aqui no final a gente chama ele de resíduo ou termos de ordem superior. Esses caras vão ser sempre menores, esses termos aqui de 3 até o infinito, você tem a garantia que eles vão ser sempre menores que os termos anteriores. A gente sempre acaba desprezando eles de alguma forma, tá? Então a expansão de Taylor de uma função tem essa cara aqui. Notem que essa igualdade só é válida quando eu faço esse meu d tender a zero, tá? Ou seja, em locais bem próximos do meu ponto que eu fiz a expansão, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho que ela vai ser bem útil para a gente conseguir obter as condições de otimalidade para problemas sem restrições, tá? Então a noção da expansão de Taylor em uma dimensão é essa aqui. Quando a gente passa para Rn, quem que a gente vai utilizar? Como é que vai ficar a nossa função? Nota que aqui o x virou um vetor, então uma letrinha minúscula em negrito, ou seja, eu estou em n dimensões. Então a expansão vai ser o quê? F avaliado em x0, continua a mesma coisa, só que aqui em n dimensões, a noção de gradiente, a noção de derivada primeira virou o quê? Gradiente de x avaliado em x0 vezes o d, que seria aqui o x menos 1 vezes x0, mais meio da derivada segunda. Então a derivada segunda, a nossa noção aqui, derivada segunda em uma dimensão, nossa noção de derivada segunda em n dimensões é a matriz hessiana, tá? Então aqui, como tudo vira vetor, esse meu dzinho vira vetor, ele não pode ser mais uma quantidade ao quadrado, então vai ficar d transposto vezes h vezes d, mais os termos de ordem superior aqui, que a gente sempre vai dar um jeito de desprezá-los. Beleza? Então essa é a ideia aí da expansão de Taylor. O que vocês têm que ter sempre em mente? Que ela somente é válida ao redor do nosso ponto onde a gente fez a expansão, tá? Então se eu me distanciar do ponto x0, essa expansão acaba não tendo mais sentido, a precisão dela fica comprometida, beleza? Mas no final da aula eu vou sugerir alguns exercícios para fixar esse conceito melhor, tá? Então as nossas novidades aqui até então a aula de hoje é o que? A noção de gradiente, a noção de matriz hessiana de uma função e a expansão de Taylor, que você já deve ter visto em algum lugar durante a graduação de vocês, eventualmente mestrado quem fez. E esses três caras vão ser super úteis para otimização, tá? Então vamos voltar para o nosso problema. Agora que a gente tem essas ferramentas, ou melhor, antes da gente entrar na otimização, alguém quer fazer alguma pergunta desses três itens anteriores aí? Beleza, então fixados esses três caras, vamos ver como resolver um problema de otimização sem restrições. Então o problema está posto aqui. O que é graficamente, então, a gente encontrar o mínimo de uma função? Considere então uma função bem simples aqui, a função f de x igual a x ao quadrado. Tem essa curva, tá? Qual que é o valor mínimo da função?
o valor mínimo da minha função é 0. Tá? Não importa que o valor de x que eu coloque aqui, o valor mínimo que eu vou conseguir achar é f igual a 0. Tá? Onde que ocorre esse f igual a 0? Ocorre aqui no ponto x igual a 0. Tá? Então, como é que a gente escreve esses caras aqui? O ponto ótimo da minha função, nosso x estrela, é igual a 0. Tá? O valor de f no meu x estrela, nosso f estrela, ou seja, f de x estrela, é igual a 0. Tá? Então, nosso serviço é arranjar alguma ferramenta matemática que nos dê esse resultado para problemas não tão simples, mais complexos, que a gente não precise plotar. Tá? Que plotagem é sempre limitado, por exemplo, a 2 dimensões. Tá? Então, como é que a gente constrói um framework matemático para achar o x estrela, f estrela de qualquer problema de otimização? Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essas ferramentas que a gente acabou de ver. Tá? Então, a gente está lidando com funções em n dimensões. Então, o que a gente vai fazer? Vamos simplificar. Vamos primeiro fazer aqui para dimensão 1. Vamos trabalhar em R1. Vamos pegar e fazer uma expansão de Taylor da nossa função, que a gente quer minimizar, num ponto aqui x0. Tá? Feita a expansão, a gente tem esses caras aqui. Beleza? Agora vamos pegar e vamos chamar essa quantidade que é x menos x0, ou seja, a distância do ponto x que eu quero avaliar a função em relação ao ponto onde eu fiz a minha expansão, vamos chamar de d. Tá? Então, se eu chamar de d, esse cara aqui vira d, esse cara aqui vira d, esse cara aqui vira d. O que a gente pode fazer também? Vamos pegar a função avaliada no ponto x0 e passar para o lado esquerdo aqui da equação. Fazendo isso e substituindo na equação, eu tenho esse cara aqui. Tá? O que está me acontecendo? Vamos pegar agora e vamos truncar a minha expansão no primeiro termo. Então, notem que aqui o meu termo de segunda ordem foi para o meu resíduo. Vamos analisar o que está acontecendo com a minha função só no primeiro termo dela. Tá? Então, aqui se chamaria uma expansão de Taylor linear ou de primeira ordem. Então, notem o que está acontecendo aqui. Para esse meu ponto x0 ser o ponto mínimo da minha função, o que tem que acontecer? Se o meu x0 é mínimo, se eu me mover um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, o valor da minha função vai aumentar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para o nosso gráfico. Se eu estou no ponto ótimo, por exemplo, no caso da nossa função x², se eu me mover um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, o valor da função nesse novo ponto vai ser maior do que o valor da função aqui no ponto ótimo. Tá? Então, essa inequação aqui está apontando que se o meu x0 é o meu ponto ótimo, o valor de f de x0 vai ser sempre menor, na pior das hipóteses iguais, o valor de f de x para qualquer outro ponto no meu domínio. Beleza? Então, o que está acontecendo? Em torno do ponto onde eu fiz a minha expansão, o meu ΔF, ou seja, f de x menos f de x0, é sempre positivo. Tá? Ou seja, se esse cara, se o f de x é o meu ponto ótimo, se eu mudar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, esse cara aqui vai ser sempre um pouco maior do que o f de x0, ou seja, esse meu ΔF vai ser sempre positivo. Tá? Então, vamos pegar esse resultado aqui e colocar na nossa equação 13 ali em cima. O que vai ter? Se eu pegar esse cara e colocar aqui em cima junto com a equação, o que vai acontecer? Se eu estiver em cima do meu ponto x0, se ele for um ótimo, qualquer deltazinho, ΔF, tem que ser positivo. Tá? Então, quero que vocês olhem agora para essa parte aqui da equação. Esse cara é muito pequeno. Tá? Então, para a gente analisar essa equação, a gente tem que dar um jeito de garantir que esse cara aqui seja sempre
maior ou igual a zero. Qual que é a única forma dessa relação ser verdadeira? Se a gente olhar o nosso ΔX, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. ΔX é o nosso Dzinho lá, né? O Dzinho, ΔX, ele pode ser tanto positivo se for para a direita, ou negativo se for para a esquerda. Então esse cara pode ser qualquer coisa. Para eu garantir que isso aqui seja sempre positivo, eu tenho que fazer que essa minha derivada da primeira df em relação a x avaliada em x0 tem que ser igual a zero. Tá? Então, para eu garantir que um ponto seja um ponto de mínimo, eu tenho que garantir que a derivada da função nesse ponto seja nula. Beleza? Então, esse cara aqui é a nossa condição necessária da otimalidade em uma dimensão. Então, a gente é necessária porque se um ponto obedecer essa condição, ele pode ser um mínimo. Tá? Não quer dizer que ele seja um mínimo com certeza. Se ele não obedecer essa condição, ele não é um mínimo com certeza. Tá? Então, se ele não obedecer, não é mínimo. Se ele obedecer, ele pode ser um mínimo, um máximo, um ponto de inflexão, o que a gente vai chamar aqui de ponto estacionário. Beleza? Então, o primeiro passo para a solução de um problema de otimização é a gente encontrar a condição necessária da otimalidade de primeira ordem, que é encontrar os pontos que fazem a derivada primeira da nossa função serem nulos. Tá? Em n dimensões, qual que é a nossa ideia de derivada de uma função em n dimensões? Você viu agora há pouco que é a noção do gradiente. Tá? Então, para n dimensões, o que a gente precisa fazer é encontrar os pontos que fazem o gradiente da nossa função ser iguais ao vetor nulo. Tá? Então, o gradiente de uma função avaliada em x0 eu posso escrever dessa forma, eles têm que ser igual ao vetor nulo. Beleza? Então, se a gente voltar, por exemplo, para o nosso probleminha aqui mais simples possível, ou a nossa condição necessária da otimalidade é encontrar o ponto que faz a derivada de f em relação a x ser nulo. Então, se a gente fizer a derivada da nossa função, vai ser 2x igual a zero. Então, o ponto que faz isso aqui ser verdadeiro, o ponto que faz a nossa derivada ser nulo, é o ponto x igual a zero. Tá? Visualmente a gente já sabe que ele é o mínimo, mas essa aqui seria a nossa condição necessária da otimalidade. Então, o ponto x igual a zero é um ponto estacionário dessa função aí, f igual a x ao quadrado. Tá? O problema não acaba por aqui. Então, a gente começa encontrando os pontos estacionários e depois passa para as condições de segunda ordem. Condição de segunda ordem a gente chama de condições suficientes de otimalidade. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente está lidando com a condição, vai passar para uma condição de segunda ordem, a gente passa para a noção de derivada segunda. Então, a gente vai voltar para a nossa expansão de Taylor e olhar para o termo de segunda ordem dela e ver o que está acontecendo. Se a gente voltar aqui para a nossa função, a gente tinha aqui a expansão de Taylor. Então, o que está acontecendo lá com a nossa função? A derivada primeira, a gente já viu que é nula. Tá? A gente já tem o ponto de condição necessária da otimalidade. Se esse cara aqui é igual a zero, então vai somar o quê? Os termos ordem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, se a derivada primeira é nula, o ΔF só sobra aqui o termo de segunda ordem. Tá? E aquela mesma igualdade aparece aqui. Então, olhando para essa equação, o que a gente tem? A gente tem uma parcela que vem da derivada segunda da função, no ponto x0, e a gente tem aquele dzinho ao quadrado. Para isso aqui ser sempre positivo, o que tem que acontecer? O d vai ser, ou seja, como ele está ao quadrado, esse cara é sempre positivo.
beleza? Então eu tenho que garantir que esse outro termo aqui seja sempre positivo para eu obedecer essa desigualdade, beleza? Então a condição suficiente de otimalidade, com caso de uma dimensão, é garantir que a derivada segunda da função nesse ponto, no ponto x0, o nosso candidato a mínimo, seja positiva. Tá? Então vamos ver no nosso problema se isso é verdade. Derivada primeira de f em relação a x é 2x, derivada segunda de f em relação a x vai ser igual a 2. Então a constante vale 2, é um número positivo, então essa é a nossa condição suficiente de otimalidade, condição de segunda ordem. Então a gente garante que esse ponto é mesmo o mínimo da função. Tá? Se a derivada segunda for negativa, indica que esse ponto seria um ponto de máximo. Se ela for nula, indica que esse ponto é um ponto de inflexão. Tá? Então o nosso caminho para resolver um problema de otimização é achar os pontos que fazem a derivada primeira da função nula, ou em n dimensões fazem o gradiente da função ser igual ao vetor nulo. Depois achar nesses pontos a condição, verificar a condição suficiente, ou seja, investigar a derivada segunda da função. Para n dimensões, a derivada segunda, a noção que a gente tem é a noção de matriz hessiana. Então, se a gente lembrar de uns slides anteriores, em n dimensões, o termo da segunda ordem da expansão de Taylor é esse aqui. Tá? Então, aquela desigualdade que a gente tinha ali, aqui em cima, se torna esse cara aqui. Olhando para essa condição, a gente vai ter que ter algumas propriedades dessa matriz para essa equação ser sempre verdadeira. Isso vai acontecer quando a sua matriz hessiana for positiva definida. Tá? Então a condição suficiente de otimalidade é verificar nos pontos estacionários se a matriz hessiana é positiva definida. Tá? Ela ser positiva definida, a forma mais simples de ver isso é ver se todos os autovalores dessa matriz são positivos. Tá? E tem elementos aí para verificar essa condição. Tá? Então, basicamente, a gente tem que verificar esse cara. Se a matriz hessiana for negativa definida, o ponto seria um ponto de máximo, e se ela for positiva semidefinida, então negativa semidefinida, aí pode ser inflexão ou qualquer outra coisa. Beleza? Então essa é a ideia de condição suficiente de otimalidade. Beleza? Vamos ver uns exemplos de como resolver o problema, que acho que fica mais intuitivo o processo de solução. Então, vamos tentar então encontrar mínimos locais aí dessa função. Então a primeira coisa é achar os pontos estacionários, ou seja, os pontos que fazem o gradiente da função serem nulos. Então, se a gente derivar em relação a essa função, a gente chega nesse cara aqui. Equaçãozinha do segundo grau. Se a gente resolver ela, a gente tem que os dois pontos estacionários dessa função são esses aqui mostrados no quadro. Tá? Então, se a gente esses dois pontos são pontos estacionários. Se eles estão estacionários, ele pode ser mínimo, máximo ou ponto de inflexão. Então, esses caras a gente obteve aplicando a condição necessária de otimalidade. Agora vamos ver a condição suficiente. Vamos pegar e analisar o que está acontecendo com a derivada segunda dessa função. Então, se eu tirar a derivada, obter a derivada segunda, eu tenho esse cara aqui. Tá? Vamos ver o que acontece com a derivada segunda dessa função nesses dois pontos, x'1 e x'2. Então no x'1 a gente tem um valor positivo, no x'2 a gente tem um valor negativo para a derivada segunda. Ou seja, o nosso x'1 seria um ponto x'1
estrela 1 a gente vai ter um ponto de mínimo da função, então ele está lá em torno de 1,5 alguma coisa, estaria mais ou menos aqui. A gente verifica graficamente que essa função tem um mínimo, pelo menos na região em torno dela nesse ponto, e o x estrela 2 é menos 0,8 alguma coisa, então quase menos 0,1, mais ou menos por aqui. Então se a gente for verificar, o nosso x estrela 2 graficamente também indica lá um máximo local da função nesse ponto. Beleza? Então, logicamente, para uma ou duas dimensões, esse processo fica bem tranquilo de ser feito. Agora vamos ver um exemplozinho em duas dimensões. Então agora a nossa função está trabalhando em R2, nzinho igual a 2. Então o nosso vetor de projeto aí depende tanto de x1 quanto de x2. Tá? Então a condição de otimalidade de primeira ordem, a condição necessária é achar os pontos que fazem o gradiente da função serem iguais ao vetor nulo. Então se a gente olhar para a definição do gradiente da função, é a derivada primeira, derivada parcial df em relação a x1, depois a segunda entrada derivada parcial df em relação a x2. Então se a gente derivar em relação a x1, a gente encontra aqui o primeiro termo do gradiente. Se a gente derivar em relação a x2, a gente encontra aqui o segundo termo do nosso gradiente. Tá? Igualamos esses caras igual, esse cara vai ter que ser igual ao vetor nulo. Chego aqui num sisteminha não linear de equações para ser resolvido. Tá? Então aqui a gente já começa a ter trabalho numérico mais intenso para obter essas soluções. Então aqui tem que colocar lá em qualquer algoritmo de solução de equações não lineares, a gente encontra aqui dois pontos estacionários dessa função. Tá? Então o ponto x estrela 1 e o ponto x estrela 2. A partir de agora o que a gente tem que fazer é verificar as condições da matriz hessiana em cada um desses dois pontos. Então, matriz hessiana, o que é? Aquela matriz com as derivadas parciais da nossa função. Lembrando que a função é de duas dimensões, então n igual a 2, com isso a matriz hessiana vai ser sempre uma matriz n por n, no nosso caso 2 por 2, que contém as derivadas parciais aqui da nossa função. Então se eu derivar essa primeira entrada em relação a x1, eu encontro esse primeiro termo. Se eu derivar esse mesmo cara em relação a x2, encontro esse segundo termo. Lembro que a matriz hessiana é sempre simétrica, ou seja, esses dois caras são iguais, não preciso encontrar esse segundo termo aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o segundo termo aqui do meu gradiente, derivar em relação a x2 e encontrar esse último cara. Tá? Então, notem que tanto o gradiente como a matriz hessiana dependem de x. Notem que x1 e x2 está tudo aqui dentro dele. Então, eu vou pegar o valor de x1 e x2 do meu primeiro ponto estacionário, colocar aqui dentro, encontro esse cara aqui. Vou pegar o meu segundo ponto estacionário, colocar aqui dentro, encontro essa segunda matriz hessiana. Beleza? O que vocês vão fazer depois em casa? Pegar e calcular os autovalores dessas duas matrizes para verificar se essa matriz vai ser positiva definida, negativa, ou positiva, negativa semi-definida. Tá? Para verificar se esses dois pontos vão ser máximos, mínimos ou pontos de inflexão. Beleza? Depois do final da aula eu passo um roteirinho básico de Python lá para vocês fazerem isso sempre numericamente. Então não precisa pegar e calcular o vetor à mão aqui para a disciplina. Beleza? Então esse é o procedimento. Então, analiticamente, a solução de problemas de otimização sem restrições vão passar sempre por esse
procedimento. Tenho minha função, encontro os pontos estacionários fazendo o gradiente da minha função sendo igual ao vetor nulo. Para esses pontos estacionários, verifico a condição de segunda ordem, que é o que está acontecendo com a matriz hessiana nesses pontos. Beleza? Então, notem, em teoria, isso é útil, vai ser útil na próxima aula, e assim por diante. Na prática é bem limitado, tá? Dificilmente a gente consegue ter tanta informação sobre o problema, ou ter analiticamente essas coisas disponíveis. Tá? Mas esses conceitos vão ser bem úteis também quando a gente for desenvolver algoritmos de otimização, que é otimização numérica. A gente vai utilizar esses conceitos, só que não vai precisar ficar a gente vai gerar um procedimento numérico aproveitando esse conceito para encontrar o ótimo do problema e não resolver analiticamente o problema de otimização. Uma coisa que a gente vai ver melhor na aula que vem, mas eu quero que vocês comecem a ter uma ideia desde já, é a noção de ótimo local e global. Tá? Se a gente voltar para o nosso probleminha aqui que a gente resolveu analiticamente, notem que para essa função, depois do ponto x1, se eu for daqui para mais infinito, essa função aqui, se não me engano, cresce exponencialmente. Tá? Então o mínimo local dessa função é o ponto x1. O que isso quer dizer? Ele é o mínimo dessa função entre no intervalo definido em torno desse ponto. Tá? Então, mais explicitamente, ele vai ser o mínimo da função entre mais infinito e menos 2,5 mais ou menos, que daqui ela começa a ter valores menores. Então, o mínimo local de uma função é o mínimo em um subdomínio dessa função, não um domínio inteiro. E o máximo é a mesma coisa. Essa função tem o seu valor máximo aqui. Esse é o máximo local. Por quê? É o máximo local entre menos infinito e x igual a 3 mais ou menos. A partir daqui a função começa a crescer um montão. Os pontos já vão ser bem maiores que esse aqui. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem aqui, vamos lidar com o mínimo, que é o que a gente vai estar interessado ao longo do curso. Essa função, nesse intervalo entre 1 e 6, ela tem dois mínimos. Tá? Esse ponto aqui, 1,78 mais ou menos, ele vai ser o mínimo local da função. Por que eu chamo de local? Porque se eu for um pouquinho para lá no domínio, eu encontro esse outro ponto aí, 4,8 alguma coisa aí. Esse cara aqui, no meu domínio admissível entre 1 e 6, é o ótimo global, ou seja, o melhor ponto, o ponto que me leva ao menor valor da minha função no domínio inteiro de análise. Tá? Então, se eu considerar que o meu XL, o lower bound, é 1, e o XU, o upper bound, é 6, esse cara aqui é o mínimo global do problema. Já esse primeiro ponto aqui é um mínimo local, porque ele é um mínimo em um subdomínio do meu problema de otimização. Tá? Então essa noção aí de mínimo local e mínimo global. Outra coisa legal é esse basis of attraction, seria, sei lá, como se fosse uma baía, uma região de atração. Então quando você vê um problema de otimização, imagine que você tem uma bolinha de gude e consiga soltar essa bolinha em algum ponto da sua função. O mínimo local, para definir o subdomínio da sua função, em que esse mínimo aqui é um mínimo local, você tem que imaginar soltando uma bolinha de gude aqui na função. Então se eu soltar uma bolinha de gude aqui, por exemplo, ela vai descer para cá e vai parar aqui. Tá? Então seria um mínimo local. Então, do ponto x igual a 1 até uma pequena inflexão para cá, praticamente 3 e alguma coisinha, isso aqui é o mínimo local, beleza? E global é aquele que é o menor valor da função em todo o domínio admissível. Tá? Então essa noção a gente vai investigar um pouco mais ela na aula que vem. Ela vai ser importante para a gente definir quando essas condições de otimidade são válidas, tá? Para a solução dos problemas. Então, como tarefa sugerida aqui, o que eu quero que vocês façam?
primeiro exercício é para fixar bem aquela validade da expansão de Taylor. Então o que vocês vão fazer? Vamos pegar a função f igual a cosseno de x e vamos fazer uma expansão de Taylor em torno do ponto x igual a zero. Então vocês podem fazer, por exemplo, expansão de primeira ordem e segunda ordem e plotar tanto a função original quanto as aproximações por Taylor de primeira e segunda ordem e ver em qual distância da tua ponto de aproximação ela ainda é válida. Então só para gravar aquele conceito de que a expansão de Taylor é válida somente ao redor do meu ponto onde eu realizei a expansão. Segunda coisa também bem similar, agora em duas dimensões, só para treinar a noção de gradiente hessiano, é fazer uma expansão dessa função de duas dimensões no ponto x 0 igual a 1 e 1. Tá? E comparar o valor da função real e aproximada por Taylor nesses dois pontos. Nesse ponto aqui. Desculpa. Beleza? Então a gente vê qual que vai ser o comportamento da nossa expansão em relação à função original. Para finalizar, repete o exercício que viu em aula, algum outro ali do Aurora, para vocês terem fixar a noção aí de solução do problema de otimização sem restrições. Vou mandar depois um novo slide com um probleminha um pouquinho mais interessante para vocês acharem no local dele. Tá? Daí vocês recebem via e-mail a última parte da tarefa. Beleza? Então, essa aqui é a teoria da otimização sem restrições. Então fica aí aberto para vocês tirarem dúvida de algum ponto que vocês tenham tido aí durante a aula. Professor, Pode falar. você pode voltar no último gráfico, por favor? Nesse aqui? Isso. Você disse sobre os pontos de mínimo e máximo, né? O ponto de inflexão ali seria entre um máximo e um mínimo? Inflexão, se eu não me engano, é que quando a função está assim, depois vira assado. Seria esse ponto aqui. Esse ponto. Bem aqueles pontos que viram em cálculo 1. Né? Você altera a curvatura, quando altera a curvatura, né? Exatamente. Ok. Mais alguma coisinha? Professor, não sobre a aula, mas as aulas já estão em algum lugar? As aulas gravadas? Então, eu coloquei a primeira no YouTube, não mandei para vocês os links, eu vou mandar. Ah, tá. Tá bom. Daí vai estar sempre naquele mesmo canal lá. Tá. E por enquanto eu também não consegui acesso ao Moodle da disciplina. Por algum problema da UFSC ali, do sistema. Mas eu vou criar um Moodle em paralelo aqui, daí eu adiciono todo mundo e a gente tem que ter o material organizadinho lá. Tá bom.